E aí, meu nome é Lui, eu sou estudante de psicologia do terceiro ano na PUC São Paulo. Eu sou Camille, também estudante de psicologia na PUC-SP. E a gente está numa disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 3. E aqui a gente vai fazer um podcast para tentar ajudar pais, professores e também adolescentes. É, E é isso. Bom, a gente sabe que a adolescência é um momento muito importante no desenvolvimento físico, social, emocional e até identitário do indivíduo. E é um processo marcado por muita turbulência e precisa de um ambiente muito enriquecedor para promover o desenvolvimento pleno do jovem. Dito isso, o tema do nosso podcast é sobre as áreas subjetivas em que a projeção dos pais mais afeta os jovens. Então, e por que que isso é tão importante nos dias de hoje? Por que que é tão importante a gente falar dessa pressão e de como essa perspectiva dos pais pode afetar nos filhos? De acordo com uma pesquisa do G1, 62% dos vestibulandos, em um estudo feito em Curitiba, disse ter sintomas de estresse e ansiedade que relataram por causa de pressão dos pais, como o principal motivo desses estresses. Outra pesquisa diz que, de acordo com a Associação Suíça de Bem-Estar da Juventude, os pais são os principais causadores de um aparente aumento nos níveis de estresse entre os alunos das escolas de lá. Ou seja, os pais são um grande causador de estresse e ansiedade, enquanto nesse ambiente escolar, sobre como futuro e sobre vários aspectos da vida em si. Dessa forma, a gente entende que é muito importante um pouco mais de aprofundamento nessa temática e conversar com a comunidade dos pais, dos filhos e dos educadores para uma melhor qualidade de vida e um melhor desenvolvimento pleno do jovem. Mas também é importante da gente pontuar que aqui nesse podcast a gente não vai dar orientações extremamente específicas de como se deve cuidar da relação de pai e filho. A gente só vai trazer algumas notícias, alguns artigos, sem necessariamente impor algum tipo de comportamento ou algum tipo de ideal em cima das pessoas. Então, tendo tudo isso em vista que o Luiz disse aí pra gente, a gente tentou fazer uma pesquisa um pouco informal para embasar a nossa abordagem aqui no podcast. Então, enviamos um questionário para alguns adolescentes e também para jovens adultos, né, de 19 ou mais. E eles responderam para a gente elencando quais eram as áreas que a opinião dos pais deles mais impactavam no cotidiano, na vida, nas vivências, etc. E, enfim, tivemos 26 respostas para as pessoas entre 13 a 18 anos e 14 respostas para as pessoas que têm mais de 19. E é a partir das três maiores áreas. Errei. Das três áreas em que esses adolescentes e esses jovens elencaram pra gente, que são as áreas que mais pegam mesmo, que os pais mais têm uma influência, que a gente vai estar baseando o nosso podcast. Então, a primeira área que essa nossa pequena amostra mostrou pra gente que é bem importante é a de desempenho escolar e acadêmico. Então, como que os pais influenciam ali nas notas e como que essa pessoa se porta na escola ou na faculdade, etc. E, enfim, e a gente sabe, é de conhecimento geral, que muitos pais realmente colocam muita pressão nos filhos para eles estarem atingindo a melhor performance possível. E muitas vezes a gente acaba caindo dentro de uma cobrança que é extrema e que tem ali um desenrolar que pode vir a ser negativo. Porque muitos adolescentes, ao invés de tomarem essa cobrança como uma forma de se motivarem e impulsionarem, eles acabam caindo em um desenrolar mais negativo, tendo sintomas depressivos, ansiosos, etc. É dado que o Brasil é o país que mais tem pessoas com depressão e ansiedade. E a gente viu, né, dando uma lida em vários artigos e reportagens, que isso também se relaciona com a forma que os pais lidam com as crianças e com os adolescentes enquanto eles estão ali nesse período de desenvolvimento
e, em especial, dentro da esfera do desempenho escolar e acadêmico. Bom, a segunda área que mais foi influenciada pela questão da pressão dos pais foi a escolha de carreira e como que ela se dava pelos jovens e quão forte a influência dos pais tinha sobre eles. Então, e os pais, eu acho que eles sempre querem, ou quase sempre querem, o melhor para os filhos deles. Então, questão de estabilidade financeira, status social, dentre outros fatores, são aquilo que os pais esperam que os filhos consigam, em algum momento, alcançar na vida deles. Só que, assim, algumas áreas de atuação acabam tendo uma mentalidade ou acabam tendo uma certa perspectiva de mais sucesso ou menos sucesso de acordo com a perspectiva do pai, por esses fatores de estabilidade financeira, status sociais e outros fatores. Por isso, de certa forma, existe uma certa pressão para aquilo que o pai impõe sobre o filho para que ele consiga alcançar esses objetivos que o pai coloca. E, querendo ou não, os pais exercem grande influência nessa decisão de carreira. De acordo com uma pesquisa pela rede social de trabalho LinkedIn, os pais estão entre as maiores influências na vida de uma pessoa para escolher a sua carreira profissional. 26% afirmaram que tiveram o maior peso da família para tomar essa decisão, que foi a maior categoria que influenciou os participantes. E isso, com certeza, demonstra como essa pressão é muito grande e, muitas vezes, muito influente na escolha e desejo de carreira dos filhos. E, muitas vezes, isso gera certa divergência nas ambições entre os pais e os filhos. Isso pode acabar apagando ou deixando de lado os desejos do filho em relação ao seu futuro e à sua carreira. Então, por isso, em momentos como esse, é óbvio que existem as perspectivas dos pais, mas é muito importante oferecer a liberdade de escolha de profissão para o filho, para que ele possa escolher quem realmente gostaria de ser e o que ele gostaria de se fazer. Bom, nosso terceiro tema mais elencado pelos adolescentes foi a vida social. Quando a gente colocou esse tema no questionário, a gente pensou principalmente em relação aos ambientes que esse adolescente frequenta, os amigos que ele tem, e dentro desse aspecto, eles colocaram vida social como o terceiro de maior influência a partir das opiniões dos pais. E lendo um artigo também, fala justamente sobre como, dentro da adolescência, que se tem esses momentos em que esse jovem vai acabar se distanciando um pouco mais da esfera da família, da bolha familiar, e vai estar se inserindo em outros ambientes. Ou seja, diversificando as experiências, e muitas vezes isso vai de desacordo com as vontades dos pais, e tem ali uma pressão, justamente, sobre com quem você anda, onde você vai, que horas você volta, etc. Claro que existem limites, né? E eles também são importantes, mas nesse tópico a gente trouxe mais para abordar justamente sobre o reconhecimento de que essa é uma fase de mudanças. Então, esse adolescente, ele vai estar ali tendo novas experiências e é levemente necessário uma certa maleabilidade em preferência de uma rigidez. Então, às vezes os interesses pessoais dos adolescentes também vão de desacordo com os pais, mas ali a gente também preza por uma conversa e uma comunicação positiva. Então, é muito importante trazer esses 3 pontos que a gente trouxe. Eu acho que é importante pontuar que eles são apenas alguns dos pontos em que os pais exercem grande influência nos filhos. E, apesar da adolescência ser um momento de separação e um momento de individualização identitário do jovem, fica evidente como os jovens ainda têm muita influência de acordo com os seus pais e como eles alteram nas questões escolares, acadêmicas, questões de carreira para o futuro ou até suas questões sociais e de como eles se relacionam com as outras pessoas. É muito importante que a gente tenha em mente como isso é importante ter em discussão um tema como esse,
dado que isso gerou muitos problemas e ainda gera, assim como a gente viu nas pesquisas que a gente mencionou mais cedo. Em questão de propostas de intervenção, não é uma tarefa simples de se fazer. Eu acho que tem muitas coisas difíceis para se pontuar, mas a participação dos educadores é um fator muito importante, tanto a educação para os filhos quanto para os pais, tanto na relação familiar, mas também é importante que sejam feitos uma organização de grupos de discussão para compartilhamento de experiências entre jovens e até entre os pais adultos. E é isso. A gente gostaria de agradecer a nossa professora e também a PUC São Paulo por oferecer esse espaço. Obrigado.